Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Eu não poderia começar a falar sobre esse vídeo sem antes expressar minha gratidão diante de Deus pela sua vida. De verdade, tem sido uma bênção enorme somar esforços com vocês para juntos nós comunicarmos o Evangelho de Jesus por meio do audiovisual. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite. Pois bem, você já deve estar pensando, João, para que esse vídeo? Bem, são dois os motivos. Graças a Deus a nossa área de comunicação tem crescido muito. E é sempre um desafio, por causa disso, transmitir o muito que a gente já faz para quem chega para o time. Por isso a ideia é fazer pequenos tutoriais, vídeos pequenos sobre cada atividade, de forma que qualquer um que assiste esses vídeos, rapidinho, sabe o que tem que fazer para botar a mão no horário e começar a trabalhar. Ou seja, o primeiro objetivo é simplesmente te treinar. Quanto ao segundo objetivo, não sei se você já observou, mas nossa área de comunicação é toda interligada. O que você faz na sua área serve de input para que outra área também faça a sua tarefa e vice-versa. Por isso é tão importante que a gente haja sincronizadamente. Mas antes de entrar nos detalhes, eu quero te fazer uma pergunta. Se você resolvesse juntar todas as suas economias para começar uma empresa, uma pizzaria, por exemplo, e se eu fosse o seu concorrente, qual seria o pior presente que eu poderia te dar? Simples. Eu te daria algo assim como R$ 1 milhão, mas com uma condição. Você teria que usar esse dinheiro na divulgação da sua empresa e antes da inauguração. Tá bom, você talvez esteja pensando, João, que inimigo o quê? Você é meu maior amigo. Será mesmo? Pense comigo. O que você faria para atender a centenas de pedidos de todos os lugares de Brasília? Ia ser uma loucura. Você não ia dar conta. Sua empresa começaria mal, você começaria com o nome sujo. Gente, ter o nome sujo, não ter credibilidade, é tudo que qualquer empresário busca evitar. Imagino que aí você pergunta, tá, isso é importante para uma empresa. O que isso tem a ver com o que nós fazemos de comunicação na nossa igreja? Irmão, muito. Dá uma olhadinha nesse workflow. Apesar de termos começado há tão poucos anos, nós já temos ações que envolvem produção de boletim, projeção de slides e aplicativo no celular, temos as mídias sociais com Instagram, Twitter e Facebook, temos podcasts no Spotify, iTunes e Google, temos os cultos transmitidos online pelo YouTube e Facebook, temos também o site, que é o perfil institucional da igreja e funciona também como agregador de várias mídias. Eu reconheço, graças a Deus nós temos sido intensos em se comunicar. Isso pode, e eu creio que tem sido uma bênção, mas isso também pode significar um risco tremendo. O lance é que cada um desses meios tem seus próprios códigos, e por código eu quero dizer a forma como nós devemos nos comunicar por meio deles. Se nós não estivermos alicerçados em princípios muito sólidos, nós corremos o risco de perder o foco, e ao invés de usar a nossa comunicação para fazer Jesus conhecido, não tenha dúvida. Sem se dar conta, esses mecanismos vão começar a dizer como e o que nós devemos fazer e como agir. Por isso, porque o que nós fazemos é muito sério, nossas ações devem estar baseadas em dois P's, e o primeiro estabelece a forma como nós devemos tratar o segundo. O primeiro P é o P de princípios. Em 1 Coríntios 9, 22 a 24, Paulo disse que se fez fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Ele fez tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo Paulo fazia por causa do Evangelho, com o fim de se tornar cooperador com ele. Paulo compreendia que havia um destinatário, que eram os fracos na fé, e eles precisavam compreender algo, o próprio Evangelho. E como carta viva que nós somos emissores nesse processo de comunicação. É muito interessante como Paulo compreende a lição mais elementar de que uma perfeita comunicação acontece quando o emissor emite uma mensagem de maneira tão clara que o receptor a decodifica e a compreende. Simples assim. Quanto ao segundo P, é o P de procedimentos. Olha que genial que Deus disse em Êxodo 31, de 1 a 5. Disse mais o Senhor Deus a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Você observou como o próprio Deus estabeleceu não apenas as bases, mas também a forma como nós devemos servir no serviço da igreja? Alguns, e pode acreditar que não é o meu caso, não é mesmo. Tem gente que facilmente consegue fazer coisas ligadas à comunicação. Já para gente como eu, é preciso estudar, trabalhar, estudar, num ciclo quase sem fim de aprimoramento.
Você notou no texto que Deus, por meio do seu Espírito, deu tanto o talento quanto a disposição e a motivação para realizar a sua obra? Por isso é importante que você compreenda desde já que estudar para desempenhar sua função é uma atividade espiritual. E o nosso serviço é apenas uma resposta visível da nossa fé. Tudo, e tudo que eu quero dizer é tudo mesmo, tá? Tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus, assim como Paulo nos exortou. Ok, mas enfim, o que é que nós precisamos transmitir? Vocês já observaram como nossa liturgia é temática? Particularmente eu acho isso genial. As leituras, os catecismos, as músicas, enfim, tudo que a gente faz no culto culmina com o quê? Com a pregação da palavra. E todos nós de comunicações devemos trazer luz sobre isso, sobre a pregação da palavra. Nós devemos contribuir para que as pessoas compreendam cada vez mais e melhor que a palavra pregada é quem com maior clareza explica e explicita e exalta o nosso Senhor. Sabe, gente, por isso, muito mais do que fazer comunicação porque alguém disse que era assim, ou porque, usando o jargão do meio, porque está bombando, quem trabalha com comunicação compreende os padrões dinâmicos de uma cultura e se vale desses padrões para transmitir a mensagem que ele quer transmitir. Olha esse exemplo. Se eu soltar na tela informações aparentemente desconexas, é interessante como o nosso cérebro vai procurar um sentido da esquerda para a direita e de cima para baixo. Mas por que ele faz isso? É simples, porque esse é um padrão cultural, porque é a maneira como no mundo ocidental nós aprendemos a ler. Pareidolia. Você já escutou falar sobre isso? O nome é estranho, mas basicamente ele explica que o nosso cérebro, o tempo inteiro, ele busca identificar padrões e formas e classificar esses padrões e formas com base na nossa memória. Um exemplo disso é quando a gente brinca de olhar uma nuvem e fala assim, parece um cachorro, parece aquilo. Na verdade são nuvens, são disformes, mas nos lembram outras coisas. Ou a criança que desesperadamente tenta botar o dedo na tomada. A gente olha como tomada, mas a criança vê aquelas formas e vê uma carinha e tenta interagir com ela. Aparentemente isso são informações mais para o pessoal de mídia social, os designers, mas não. Isso tem relação com todo mundo que trabalha com comunicação. Dá uma olhadinha nessa imagem. Se ela foi de propósito ou não, eu não sei, mas eu imagino que os membros dessa igreja devem sofrer pra caramba com piada. Quando nós formos estudar sobre composição fotográfica, tudo isso vai ficar muito mais claro. Outro exemplo. Observe nos filmes como uma simples maneira como o personagem é mostrado interfere na nossa percepção. Sem que alguém nos diga, ao pouco a gente começa a julgar quem é vilão ou mocinho, se é fraco ou forte. Ou seja, o tempo inteiro, em nosso cérebro, os impulsos gerados pelos nossos sentidos são transformados em imagens, e essas imagens trazem em si informações, formas e evocam emoções. Confuso? Vai ficar mais claro, calma. Interessante, notemos ou não, mas todas as imagens são formadas por linhas. E linhas não apenas direcionam o nosso olhar, como também evocam sensações e trazem emoções. Um outro elemento que nós precisamos considerar é a luz. Observe como a simples direção da luz em relação ao modelo nos faz percebê-la de maneira diferente. Tanto quanto a luz, as cores também trazem em si informações e evocam emoções. Vocês perceberam como o tempo inteiro eu repeti que elementos subjetivos como linha, luz, sombra, cor, eles trazem informações e evocam emoções? Depois a gente vai ver isso com mais detalhe, mas é importante de imediato que você compreenda que dominar esses conceitos contribui para que a nossa comunicação seja mais eficiente. Por consequência, se não dominarmos, muito provavelmente nossa comunicação será repleta de ruído. Eu acho que você já deve ter visto esse exemplo na vida. Alguém diz alguma coisa e outra compreende outra totalmente diferente. E quando isso acontece, onde é que está a falha? Nos ruídos que permeiam esse processo de comunicação. E ruído é o termo que a gente usa em comunicação quando alguma coisa dificulta a compreensão da mensagem. Olha essa imagem. As linhas estão simétricas e me dão a noção de um pleno equilíbrio. Já a mesma imagem vista a partir de um tripé mal posicionado me transmite a sensação de desequilíbrio. Agora, pense comigo, o evangelho que nós pregamos é para trazer equilíbrio ou desequilíbrio? Claro, equilíbrio. Puxa, quer dizer então que por causa de um tripé mal posicionado as pessoas não vão compreender corretamente o evangelho? Não, claro que não. Mas o segredo está em evitar que um mais um ruído dificulte a compreensão da mensagem. Uma comunicação ineficiente nunca é fruto de um único ruído. Sempre são muitos e por isso é que precisamos aprender a evitá-los. Por isso é que os dois P's são tão importantes. O primeiro P, de princípio, se sabemos o que queremos dizer, basta procedimentos, estudar e aprender para dizer da maneira correta, não é? Quero deixar contigo só mais esse exemplo.
This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! E aí, acertou a quantidade de passe? Só que não era essa a questão, né? Esse vídeo ele nos mostra a importância do que nós fazemos. Porque como comunicadores nós podemos ressaltar ou sublimar uma informação. Isso é de grande responsabilidade. Pois bem, chegamos ao final do primeiro vídeo. Ele foi um pouco mais longo e eu prometo que os próximos serão mais objetivos. Mas antes de assistirmos os próximos, eu quero que você tenha em mente também esses princípios que são muito importantes para o trabalho, né, da sua vida na igreja. Sempre ore pedindo a Deus sabedoria. Peça para que Ele o ilumine na sua atividade. O que fazemos, irmãos, é primeiramente para o Senhor. Por isso, releve as críticas infundadas que existirão, mas aprenda com as construtivas. É duro dizer isso, mas a atividade de um comunicador normalmente é percebida quando ela não funciona muito bem. Um outro princípio, estude cada vez mais para se aprimorar no que você faz, mas também para ajudar outros que não sabem fazer aquilo que você já sabe fazer. Por fim, irmãos, surpreenda-se, mas nós não estamos buscando com tudo isso um padrão de qualidade. Sim, certamente ela virá, se fizermos as coisas com diligência, mas a nossa busca é pela inteligibilidade. O que nós queremos de coração é que as pessoas entendam, conheçam Jesus por meio do Evangelho e assim o adorem. E aí, vamos juntos nessa caminhada? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.